Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área nessa segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Antes da gente falar sobre o jogo, né, propriamente diante do Maringá, vamos falar sobre julgamento. Aconteceu hoje o julgamento do jogo entre Paraná Clube e Operário. Antes aquele pedido, que você compartilhe aí o vídeo, espalha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai estar sempre muito bem informado das notícias do Tricolor. Então vamos falar um pouquinho, né, do julgamento do Paraná Clube que aconteceu hoje, né, a primeira comissão disciplinar do TJD, da Federação Paranaense de Futebol, julgou os fatos, né, ocorridos no jogo diante do Operário, né, empate em 1-1, o Paraná venceu o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, quando teve aquela penalidade muito polêmica, na minha visão inexistente, né, anotada a favor do Fantasma, que gerou muita reclamação, e aí sim, né, erraram comissão técnica e também atletas ao partirem para cima do árbitro Murilo Ugolini Klein, enfim, tudo que a gente já sabe, que a gente já relatou bastante por aqui, e que o torcedor paranista também viu e presenciou no estádio. Mas o fato, né, que houve hoje então o julgamento, né, o Paraná foi, o advogado do Paraná Clube foi o seu segundo vice-presidente, o doutor Alessandro Quixino, e, né, os atletas foram ouvidos, os atletas em questão, Júlio Rush, Geilson e Kevin foram ouvidos, o Sagui estava envolvido também, mas não foi ouvido. Então os três atletas foram ouvidos, assim como, ainda como testemunha, a delegada do jogo e também o árbitro Murilo Ugolini Klein e também o Fernando César Tobias, que era o auxiliar, né. O Murilo Ugolini Klein falou, né, que confirmou, na verdade, tudo que estava na súmula, que ele tinha certeza, né, tudo que foi falado por cada um, né, de cada um dos atletas ali na hora da confusão, e os auditores, né, questionaram de como, né, que eles conseguiram ouvir com tanta precisão, né, e lembraram de cada atleta que tinha falado, né, tal situação, tal coisa ali, durante até aquela confusão, né. Até foi perguntado para o auxiliar, para o Fernando César Tobias, se eles tinham feito a súmula no estádio. Ele falou que não, que fizeram a súmula fora do estádio, conversando, e que não usaram as imagens. Difícil de acreditar, mas enfim. Mas foi isso que disse, né, o assistente da partida, até, né, um parênteses aqui para o doutor Herótides, se eu não me engano, né, ele era o suplente, né, na primeira comissão disciplinar, ele não tinha direito a voto, mas ele abordou uma situação interessante, que ele falou de como, né, o árbitro e o assistente conseguiram, com tanta precisão, ouvir, né, esses xingamentos todos aí feitos pelos atletas, né, ainda mais com 14 mil pessoas, quase 14 mil pessoas no estádio, toda aquela confusão de segurança, de polícia militar, com os jogadores falando, com o aparelho, né, que eles têm, né, o rádio que eles estavam utilizando nesse dia. Enfim, tudo isso foi questionado, né, e até ele não tinha direito a voto, mas foi muito pertinente esse questionamento do Dr. Herótides. Enfim, falado isso, vamos às penas que foram dadas aí a esses atletas do Paraná Clube. Júlio Rush, por 3-2, apenado em 4 jogos de suspensão. Kevin, lateral esquerdo, apenado com 4 jogos de suspensão por unanimidade dos votos. Sagui, 4 jogos de suspensão por 4-1. A pena mais branda foi do volante Geilson, 2 jogos de suspensão, 4-1 também. Então, né, de todos os envolvidos, além dele, o técnico Argel, que não faz mais parte do elenco da comissão técnica do Paraná Clube, o Argel pegou 6 jogos de suspensão e R$300 de multa. Até na sustentação, o doutor Alexandre Quixino, ele até ali falou, né, sobre a interferência do Argel em toda aquela situação, enfim, né, que os jogadores acabaram indo para cima da arbitragem. Com relação ao Fernando Miguel, que também não é mais gerente de futebol, 15 dias de suspensão. Com relação ao Paraná, que foi julgado, né, com base em foram 5 denúncias feitas pelos arremessos de objetos no banco do Operário, né, um copo também durante a confusão, que o supervisor Rodrigo Vaz tirou o objeto, também pela invasão. O Paraná foi julgado pela invasão do Fernando Miguel e dos atletas. Nesses 2 artigos ele foi absolvido, e também pelo atraso na volta do intervalo. Ao todo, a multa aplicada ao Paraná Clube foi de R$1.200. Então, aí, né, todas as penas, os atletas apenados foram apenados com base no artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que condena, né, o atleta que ofende a moral e a honra, né, e então esses foram as penas dos atletas. O detalhe, o Paraná deve sim ingressar com um pedido
um efeito suspensivo, pedido de efeito suspensivo para contar pelo menos com o volante Geilson para o jogo desta terça-feira diante do Maringá. O Júlio Rush é dúvida para o jogo porque ele sente aí, né, um desgaste dos últimos jogos, deixou o gramado bastante cansado no último jogo, mas sim o Paraná também pode entrar com esse pedido de efeito suspensivo para o Júlio Rush. O Kevin já está entregue ao departamento médico, por isso o Paraná não deve fazer esse pedido, e o Sagui também não vem sendo utilizado nas últimas partidas. Então, principalmente, Júlio Rush e Geilson o Paraná deve entrar com pedido de efeito suspensivo para contar com esses atletas. Se, né, conseguir esse efeito suspensivo, os dois jogadores ficam à disposição do técnico tcheco até que seja julgado o recurso, né? Daí vai para o Tribunal Pleno do TJD, para daí sim que seja dada, né, a punição final aí sobre esse caso. Então, a situação é essa. Sobre o julgamento, né, tudo que aconteceu, a gente acompanhou quase 3 horas de julgamento ao todo, e todas as informações aqui de forma resumida para vocês. Falando um pouquinho sobre o próximo julgamento, quinta-feira já, muita celeridade, né, no processo para julgar esse caso, do pedido do FC Cascavel, que pede, né, a gente falou bastante já sobre isso, que pede os pontos do jogo, enfim, quem vai julgar é o Tribunal Pleno do TJD. Então, quinta-feira acontece esse julgamento, né? Então, o Paraná volta aí, né, se preocupar com o tribunal já na próxima quinta-feira. Até lá, né, podem reparar na tabela, o resultado de 0-0 entre Paraná Clube e FC Cascavel não foi homologado pela Federação Paranaense de Futebol. O Paraná na tabela está com 5 pontos. Para a gente fechar, reforços, né, o Paraná está buscando zagueiros no mercado, pelo menos mais um zagueiro no mercado, e, né, ontem até trouxe na minha rede social um possível retorno do Eltinho. A princípio, ele não deve acontecer, pelo menos nesse primeiro momento, foi avaliado aí por comissão técnica, diretoria, e esse retorno do Eltinho não deve acontecer. Inclusive, né, o Eltinho semana passada saiu no bid, vai jogar pelo Patriotas, a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Então, a princípio, o Eltinho não retorna para vestir a camisa do Paraná Clube. Agora vamos ver o que o Tcheco vai fazer com relação ao time. Gustavo Xuxa, né, para o jogo de amanhã. É dúvida ainda para o jogo. Se ele não puder contar com o Júlio Rush, vamos ver como é que ele vai armar esse time, né? O Danilo Nazaré pode ser uma novidade para esse jogo importantíssimo diante do Maringá na Vila Capanema. Mais de 8 mil ingressos já vendidos. Teremos novamente um bom público da torcida paranista para acompanhar o duelo entre Paraná Clube e Maringá amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, no Dorival Brito e Silva. Vamos ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta, trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa o joinha para nós, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, ativa aí a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Boa semana para todo mundo. Tamo junto.